Essa próxima reportagem é para quem está acima do peso e está pensando em fazer uma bariátrica, só que tem medo. Você está me entendendo? Só que tem medo da cirurgia, né? Por quê? Porque tem uma técnica, agora, aí é que está a questão da matéria, tem uma técnica que pode ajudar demais quem está querendo perder peso e aí não precisa, no caso, fazer cirurgia bariátrica, tá? Não precisa. Essa técnica quem tem a informação é o Gabriel. Essa técnica é o seguinte, é colocar um balão dentro do estômago, sabe? E aí evita com que a pessoa coma de maneira excessiva. Põe no ar, balança a reportagem especial pra gente ver, vai! Hoje, um simples passo, mas alguns anos atrás, a ação tão comum de subir em uma balança era um dos maiores sofrimentos da Michele. As fotos antigas são a triste lembrança de uma infância difícil graças ao preconceito. Vários apelidos, gorda, elefante sem rabo, essas coisas assim. Coisas que marcam muita gente, né, na infância. Agora ela conta isso com um sorriso de superação, mas o caminho não foi nada fácil. Foram muitas tentativas frustradas, algumas perigosas ao extremo. Já bebi vários medicamentos, assim, nem chegava a perder alguns quilos, mas depois reganhava o dobro. Cheguei até mesmo a tomar o detergente, que já tinha te falado, achando, né, que perderia, né, ali na adolescência, a gente tentava de tudo. Aí olha lá, né, detergente, remove gordura. Eu falei assim, opa, vou tentar, né? Bebia todo dia de manhã uma colherzinha de detergente. Só que quanto mais ela engordava, mais triste ficava. E para compensar, comia ainda mais. Até que a depressão apareceu e com ela, os quilos começaram a chegar cada vez mais rápido. 106 quilos, né? Que foi até o momento em que eu vi que nada que eu fazia adiantava, foi o momento que eu fiquei em depressão. Chegava numa loja para comprar uma roupa, nada servia. E infelizmente este não é um caso isolado. A projeção é que em 2025 cerca de 2 bilhões e 300 milhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos no mundo. Alguns estudos apontam que apenas no Brasil, mais de 50% das pessoas estão acima do peso. A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Seja você fanático por doce ou por salgado, não importa. As opções são muitas. E a vida, olha só, ela sempre se encarrega de nos colocar assim, frente a frente, com essas tentações nem um pouco saudáveis e para lá de engordativas. Mas já parou para pensar que a obesidade e o sobrepeso não estão diretamente relacionados com a quantidade de comida que a pessoa come? Os fatores podem ser muitos, desde hormonais até problemas genéticos. Cada caso é um caso e só o médico é que vai poder determinar. Agora, independentemente do motivo, uma coisa é certa: quem sofre do problema precisa identificá-lo, reconhecê-lo e, é claro, procurar por ajuda. Mas como saber se você está dentro do peso ideal, acima dele ou até mesmo obeso? Vamos aprender como calcular o seu índice de massa corporal, o IMC. Primeiro pegue a sua altura e multiplique por ela mesma. Reserve esse número. Você vai agora pegar o seu peso e dividir esse número pelo resultado da primeira conta. Abaixo de 18,5 é baixo peso. Entre 18,6 e 24,9, normal. De 25 a 29,9 é sobrepeso. De 30 até 34,9 é obesidade leve. Entre 35 e 39,9, obesidade moderada. De 40 a 49,9 já é obesidade severa e acima dos 50, superobesidade. Essas contas sempre assustaram a Michele, mas sabe aquelas reviravoltas do destino? Numa dessas, a técnica em enfermagem conseguiu um emprego em uma clínica especializada justamente em cuidados com o peso. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu cheguei aqui e me deparei com pessoas em situações piores, né, com peso bem mais alto que o meu. Aí eu pensava, gente, se para eles tem solução, para mim também vai ter, né? Aí foi quando eu entrei aqui no primeiro mês, que eu perdi os 6 quilos que eu te falei, só com dieta mesmo, eles me incentivando na dieta. E na correria mesmo, foi 6 quilos em um mês. E depois eles foram e me deram balão. Balão? Que balão?
Isso é assunto para o Dr. Bruno Sander, que é endoscopista. Segundo ele, esta é uma alternativa de emagrecimento que evita uma grande cirurgia, como a redução de estômago. É um dispositivo de silicone que é introduzido no estômago do paciente através de um procedimento de endoscopia. Ele é introduzido vazio e quando ele está dentro do estômago, que a gente preenche esse balão com soro fisiológico misturado a um corante. Existem 2 tipos de balões aprovados no Brasil. Um que pode permanecer até 12 meses e outro permanecer até 6 meses. A diferença, além do tempo, é que o de 12 meses é possível ajustar o volume desse balão. Eu consigo, enquanto ele estiver no estômago, aumentar ou diminuir o volume de acordo com a necessidade de cada paciente. Eu deitei lá na maca, né? Quando eu acordei, eu já estava com o balão. Que é super tranquilo, é como se fosse uma endoscopia mesmo. E quem pode usar esse balão? Pacientes com índice de massa corporal, que é o IMC, maior que 27 kg por metro quadrado. O procedimento é relativamente simples, mas é preciso seguir todas as orientações à risca. Eu recomendo aos nossos pacientes aqui ingerirem com o balão até 250 gramas de alimentos. Mas é fundamental reforçar que é 250 gramas de alimentação saudável, de uma dieta bem balanceada. Cólicas e vômitos no começo são comuns, mas os sintomas não aparecem para todos. Com uma semana eu já estava bem já. Já estava, inclusive, trabalhando. Para mim foi como se fossem 5 dias de mal-estar, porque o balão ele é um corpo estranho, que o corpo ele vai rejeitar de alguma forma, e para alguns casos. E aí quando você tem essa fase de adaptação, depois você também tem que começar a entender quais alimentos te fazem bem, quais demoram mais para digestão. E aí o que eu brinco muito é que eu tive 30 dias de uma sensação de ter comido feijoada todos os dias no almoço, aquele peso, aquele cansaço, mas algo que à medida que o processo vai evoluindo, viram dias normais. O Wesley usou o balão por 12 meses, mas a luta dele para preservar a saúde não parou por aí. Os hábitos do psicólogo mudaram completamente depois disso. Ele trocou o carro pela caminhada, o elevador pelas escadas, estabeleceu o movimento como regra e com isso foi perdendo uma caloria aqui, outra ali. A ideia foi trazer alguns hábitos que não estavam presentes, mas que também me traziam um gasto de energia e de alguma forma me beneficiaram de eu não precisar de estar numa academia, num plano muito certinho. E, de alguma forma, me trouxeram os mesmos benefícios. Qualquer tratamento, incluindo cirurgia, serve como auxiliar ao emagrecimento. A manutenção do peso vai depender da mudança de hábitos, sempre. Se não mudar a cabeça, não adianta nada. A pessoa, às vezes, pode estar com o balão e não perder nada. Porque o que ela tem que mudar primeiro é a cabeça. O acompanhamento de uma equipe multidisciplinar é fundamental para o sucesso do paciente. Tem que ser acompanhado por nutricionista e psicólogo durante o período de uso do balão, para que o paciente ele veja a comida de uma forma diferente e aprenda principalmente o que ele precisa comer, o que o corpo de fato precisa. Claro que não existe nada proibido. O paciente está com vontade de comer um chocolate, um doce, uma coisa diferente. Obviamente, a gente não proíbe isso, mas isso tem que ser visto sempre como exceção, não como a regra. Não é aquele paciente que todos os dias após o almoço tem que ir lá e comer sobremesa. Tanto a Michele quanto o Wesley seguem praticando exercícios, cuidando da saúde e tendo uma boa relação com a comida. De quebra, os dois estão felizes da vida com a nova rotina e principalmente com a própria aparência. Que os dois sirvam de exemplo de força de vontade, mas que também fique claro que gordo ou magro, o importante é estar saudável e feliz. Eu acho que mudou tudo. Tudo, desde da autoestima. Antes, as minhas amigas brigavam comigo até, porque eu marcava de sair com elas, né? E chegava na hora, assim, eu falava assim, não vou mais não, desanimei. Mas eu desanimei porque eu chegava no guarda-roupa, pegava uma roupa, não ficava boa, pegava outra, não ficava boa. Então eu deitava na cama e falava assim, gente, não vou mais não, desanimei. Mas porque eu não achava roupa. Hoje eu sou a primeira a estar pronta. Então, gente...